Fala ligados! No vídeo de hoje, os 10 maiores mistérios da Bíblia. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude o canal a crescer e a trazer mais fatos e curiosidades interessantes. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações de novos vídeos. Os grandes mistérios da Bíblia continuam a desafiar os estudiosos. O que dirá os iniciantes, que não têm familiaridade com os termos e a linguagem usada, que reflete inúmeras culturas e épocas diferentes do cristianismo. Então separamos de forma resumida os 10 mistérios mais intrigantes contidos nas páginas do livro sagrado, a Bíblia. Começamos pelo 10º mistério, que é a citação sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Segundo a Bíblia, Sodoma e Gomorra foram os lugares mais pecaminosos e sujos sob a face da terra, e Deus precisou aplicar um castigo definitivo, banindo as duas cidades engolidas em colunas de fogo e devastação. Esse mistério é fonte de bastante interesse, e alguns pesquisadores já sugeriram, através de tecnologia de mapeamento, que as duas cidades estariam localizadas na atual Jordânia. Mas até o presente momento, só conseguiram lançar mais perguntas do que respostas, e o mistério continua. Na 9ª colocação, temos o mistério do cálice sagrado. A Bíblia diz que o cálice que Jesus bebeu durante a última ceia é o cálice sagrado, o que, segundo muitos, detém poderes mágicos. Através dos séculos, cruzadas e batalhas foram realizadas na busca do cálice sagrado, mas nunca foi encontrado, e o seu paradeiro ainda é um mistério da Bíblia. Na 8ª colocação, temos o mistério da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estão os objetos sagrados criados por Deus e confiados a Moisés, no Monte Sinai, como por exemplo a Tábua dos 10 Mandamentos. Os israelenses encontraram um templo bíblico perto de Jerusalém, e eles acreditam ser este o local onde a arca foi guardada. Porém, nem a arca, nem os objetos foram encontrados no local. Na 7ª colocação, temos o mistério do Jardim do Éden. É bastante comum as pessoas pensarem que o Jardim do Éden fica no reino de Deus, na sua morada. Já alguns estudiosos acreditam, conforme indicações de algumas passagens da Bíblia, que o Jardim do Éden ficaria aqui mesmo na Terra, em alguma região do norte da África ou Península Arábica. Mas, por enquanto, são apenas suposições. Na 6ª colocação, temos o Código da Bíblia. A combinação de palavras e frases da Bíblia, que, se estudadas e decodificadas por meio de operações matemáticas, pode revelar uma série de fatos da humanidade e até mesmo fazer previsões, como, por exemplo, terem encontrado uma indicação do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Teorias foram propostas e com fortes argumentos. Já os críticos dizem que Deus não fala por códigos. O assunto é polêmico, mas não há como negar essa possibilidade. Enquanto isso, o mistério continua. E chegamos à metade da nossa lista. Na 5ª colocação, temos o mistério das tribos perdidas. Passagem do Gênesis e Êxodos falam das 12 tribos de Israel, formadas pelos 12 filhos de Jacó. Mas não encontramos relatos precisos na Bíblia sobre o destino de 10 dessas tribos que basicamente formavam o reino norte de Israel. Há alguns relatos vagos de que parte delas poderiam ter se estabelecido na Península Arábica ou na Pérsia, hoje Irã. Estudos arqueológicos baseados nas citações bíblicas são realizados, mas ainda não há evidências suficientes para nenhuma conclusão. Na 4ª colocação, o mistério do faraó do Êxodo.
Segundo a Bíblia, o êxodo foi liderado por Moisés, sob o reino de um determinado faraó que os perseguiu durante a travessia do Mar Vermelho. Nos 15 capítulos do Êxodo, em que o fato é narrado, jamais é mencionado o nome deste faraó. Alguns até especulam que poderia ser Ramsés, mas é apenas especulação de documentos fora da Bíblia. O fato certo é que o mistério permanece. Nos aproximamos do final da nossa lista. Na terceira colocação, citamos o mistério da Arca de Noé. O livro do Gênesis relata que a Arca de Noé, em sua jornada final, pousou sobre os montes de Ararat, hoje Turquia. Inúmeras expedições arqueológicas para encontrar os restos físicos da embarcação continuam acontecendo até os dias atuais, mas não há ainda qualquer evidência nesse sentido. Sendo a Arca de Noé a terceira posição nessa seleção dos 10 maiores mistérios da Bíblia. E na segunda colocação, temos o mistério da serpente tentadora. Segundo o livro do Gênesis, Eva, num ato impulsivo, incentivada por uma serpente, desobedece às leis de Deus e come o fruto da árvore proibida. Mas as perguntas que exigem profundas reflexões são: por que a serpente entra em cena? Qual a sua relação com a mulher e Deus? Nas descrições bíblicas, a serpente teria asas, mas ao mesmo tempo podia rastejar também? São perguntas que exigem muitos estudos e ainda são um mistério a se resolver. E chegamos ao primeiro dos 10 maiores mistérios da Bíblia. Esta é sem dúvida uma das passagens mais controversas da Bíblia e que traz muito mais perguntas do que respostas. Em primeiro lugar, como o maior mistério da Bíblia da nossa lista, a fuga de Caim. Sem dúvida, um dos maiores mistérios da Bíblia tem a ver com a fuga de Caim. Nessa parte da Bíblia, dá a entender que além de Eva, Adão, Abel e Caim, haviam outras pessoas na Terra naquela época. E ao mesmo tempo, as passagens anteriores dão a entender que estes foram os primeiros seres, criados por Deus, a habitarem a Terra. Há passagens na Bíblia que diz que Caim teria matado Abel na primeira oportunidade que teve. Porém, em outras passagens, dá a entender que ele foi tentado durante muito tempo antes de cometer o crime. Ainda há uma passagem que diz que ele teria se casado com uma mulher anterior à geração de sua mãe, Eva. Porém, naquela época, como já citado, não havia apenas 4 pessoas na Terra? Pois é, ligados, muitos estudos ainda precisam ser realizados para decifrar e tentar entender esta citação tão intrigante do início da humanidade. E para terminarmos, a conclusão que chegamos é que o livro sagrado da Bíblia nos proporciona grandes reflexões e que os especialistas continuam tentando decifrar e entender os maiores segredos da Bíblia.